Olá, muito boa tarde. Está começando uma live do Ponto Poder. Não é quinta-feira, hein? Não adianta aí correr no calendário. Calma, gente. É segunda, mas a gente está com uma live do Ponto Poder especial porque estamos recebendo aqui no Ponto Poder hoje o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, do PDT. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso Ponto Poder, a nossa conversa dessa tarde. Muito obrigado. Uma honra para mim. E alegria também. Claro, estou também acompanhada de Wagner Mendes, colunista e editor de política aqui do Diário do Nordeste, vai participar desse bate-papo com a gente. Boa tarde, Wagner. Olá, Jéssica, boa tarde ao prefeito, seja muito bem-vindo à nossa live. E olha só, gente, Ivo Gomes é prefeito de Sobral, está no segundo mandato. Ele que foi secretário de Educação de Sobral, e você que nos acompanha deve saber que Sobral sempre referência na educação, a gente está sempre falando sobre isso. Ivo Gomes foi também deputado estadual, secretário da Educação de Fortaleza e está lá atuando no poder executivo de uma cidade que é sempre muito falada. Eu acho que esse ano passou a ser falada mais ainda com esse foco na educação. Mas eu vou começar perguntando de um fato desse fim de semana. Se você segue as redes sociais e segue o prefeito, viu que Ivo Gomes foi aí alvo de um áudio daqueles que a gente tem adorado rir nas redes sociais, de Selma de Nieta, Selminha, personagem do Jorge Luiz, que tem bombado aí com aquele deixe ela, nesse caso, deixe ele. Prefeito, como é que foi a recepção desse vídeo? É um material humorístico muito na área da educação, tem aí juntado muitas professoras, e é um clássico que o senhor conversa muito bem, né? Como é que foi essa recepção? Foi uma recepção bolando de rir, porque eu já seguia a Selma de Nieta. A gente estava falando aqui antes de começar, nos bastidores, eu acho muito engraçado o jeito dela, né? Especialmente porque ela se apropriou de temas da educação que são muito engraçados, né? Assim, do dia a dia de professores, que por eu ter sido secretário de Educação em Sobral e aqui em Fortaleza também, eu já conhecia muito também, né? E foi uma surpresa para mim quando eu recebi o áudio e morri de rir também, né? Acho ela muito engraçada e tô doido para conhecer. A gente já marcou, inclusive, depois desse áudio a gente a gente não se falou, mas pessoas que mediaram a nossa conversa, já combinamos de uma ida dela a Sobral para a gente dar um rolê nas escolas lá, para conhecer as professoras de Sobral. Professoras e professores em polvorosa em Sobral, né? Vão todos lá no mercado. Deixa ele, deixa ela. Mas aqui a gente não vai deixar, não. E aqui a conversa ainda é boa. Wagner Mendes? Prefeito, a gente tem Sobral é conhecida aí, inclusive internacionalmente, pelos resultados na educação. A gente tem hoje no Brasil dois cearenses, né, comandando o Ministério da Educação. Tem o ministro Camilo Santana, tem também a ex-governadora Isolda Sela na Secretaria Executiva. Quais as expectativas aí que você tem para o desenvolvimento da educação no país, tendo em vista que são duas pessoas, né, dois cearenses com vasta experiência nessa área? Eu tenho as minhas expectativas são as maiores e as melhores possíveis, porque só se iguala a expectativa de quando o Cid foi ministro da Educação. Foi muito uma passagem meteórica, né? Porque o Cid foi a pessoa que deu retaguarda para que as reformas na educação em Sobral acontecessem, e aqui no Ceará também. Não só a retaguarda, mas o apoio e as ideias, né? Para que a Isolda e a gente pudesse fazer o que foi feito. Então, eu costumo brincar aqui com as pessoas quando elas me fazem essa pergunta, diz assim, se deixarem, né, porque as mudanças na educação, elas implicam em alguns enfrentamentos, né, de algumas culturas arraigadas, especialmente na academia. Mas, eu brinco, se não for agora, pode fechar as portas que não vai mais, porque está lá o Camilo, que é um político, né, muito experiente, preparado, foi governador, e a Isolda, que além de ser uma gestora competente também, ela tem entende de todo o arcabouço necessário, suficiente, o arcabouço intelectual, programático, né, que é necessário e suficiente para que o Brasil possa finalmente virar essa mesa. Prefeito, inclusive, um dos assuntos que tem se falado bastante é a questão de universalizar o tempo integral. Sobral já avança nisso há muitos anos, não é? E, inclusive, agora como uma estratégia nacional.
Como que está a situação hoje em relação ao tempo integral em Sobral? Há uma meta de que até 2024 haja essa universalização aqui no Ceará. Qual o cenário em Sobral? Não no Ceará. A gente tem a meta, junto com o governo do Junto com o Ceará governo, e ONGs nacionais, em fazer isso em Sobral. O Ceará ainda vai demorar um pouco mais, né? O estado inteiro. Sim. Mas hoje, em Sobral, a gente já está com 30% dos alunos, de todos os alunos, em tempo integral. 100% dos alunos de nono ano, seguindo uma recomendação e uma estratégia estadual, ainda de quando a governadora Isolda era governadora, e agora com o governador Elmano, né, isso segue. Eu tive, inclusive, conversando com a secretária de Educação do Estado, Eliana Estrela, na sexta-feira. Vou me encontrar com o governador na próxima segunda-feira para tratar sobre isso também. Nós temos uma parceria hoje em Sobral na construção de grandes escolas. Tem 8 grandes escolas sendo construídas em Sobral, na sede, porque os distritos praticamente já têm todos. Quando o senhor fala grande escola, o que é que essa escola tem, né? Pra gente chamar ela de grande, a questão da estrutura, quantidade de alunos. São grandes escolas do ponto de vista físico e são escolas que foram desenhadas, arquitetonicamente preparadas para acomodar alunos em tempo integral. Isso significa que tem que ter um restaurante, tem que ter lugar para que eles possam ter um descanso. Enfim, arquitetonicamente elas foram preparadas para isso, né? Elas acomodam 540 alunos em tempo integral e elas vão ficar prontas. Uma parte já fica pronta esse ano, em 2023, uma outra parte fica pronta em 2024, que a gente espera que com esses... Porque para você fazer a educação integral, você vai precisar de muita coisa, mas precisa de prédio. Porque hoje os prédios acomodam alunos, turmas de manhã e outras turmas à tarde. Então, para que as turmas que estão de manhã passem o dia inteiro, as turmas que estão à tarde precisam se deslocar para um outro lugar. E tem a qualidade dessa estrutura também, né? Porque Sim, algumas escolas elas são adaptadas ali, né, para poder receber os alunos. A gente, obviamente, não vai ter prédios ideais até 2024, né? Então, nós estamos adaptando também outros prédios para isso. Porque, como a gente falou aqui agora, para uma criança, um adolescente, passar o dia inteiro numa escola, precisa de um preparo para isso. Precisa de alimentação, precisa, enfim, de uma série de insumos, né, que os acomodem com conforto, que não vire uma coisa enfadonha, chata, cansativa, né? Essas 8 escolas são do zero, prefeito? Como? Você pega o terreno ali, essas 8 escolas estão sendo construídas para isso. E prefeito, eu fiquei na dúvida em relação ao ensino médio. Já vai dar para avançar no Lá ensino em Sobral, médio? Porque é um grande desafio hoje. A né? meta em Sobral, dessa parceria da Prefeitura, o Governo do Estado e essas ONGs que estão nos apoiando, né? Porque também tem a política pedagógica. Não é aquela coisa, de manhã tem aula e de tarde tem esporte, cultura, não é assim também, né? É uma coisa muito mais complexa do que isso. Tem uma rotina que você precisa implementar. Então, a estratégia é que em Sobral, Sobral sirva de piloto, né, para o resto do Ceará, porque esse é um programa cearense, né, no que diz respeito ao tempo integral de 0 ano da creche até o ensino médio, né? Então, nós já estamos correndo lá também com vários novos prédios para a educação infantil, que abrange creche para a escola, e o Estado também já está com boa parte das suas escolas hoje já em tempo integral, em Sobral, e vai começar também a construção de 4 novos prédios. Esses prédios serão suficientes para acomodar 100% dos alunos de ensino médio até o final do ano que vem também em tempo integral. Então, a nossa ousadia é ter todos os alunos da educação básica, que vai da creche ao ensino médio, em tempo integral em Sobral. Prefeito, outro assunto lá em Sobral que, vez por outra, claro, não só em Sobral, a saúde é uma questão, né, universal, mas a gente sempre acompanha alguns impasses em relação à Santa Casa, né? Já teve questão na Justiça, problema com o Ministério da Saúde. Qual o cenário hoje lá da Santa Casa? Nós estamos vivendo um tempo de relativamente de paz. Em outubro do ano passado, se não me falha a memória, a Prefeitura de Sobral, fomos levados, não nos restou outra opção a não ser fazer a intervenção no hospital, porque ela estava com serviços muito desorganizados, pagamentos atrasados, entrando em colapso em vários setores, né? E a Santa Casa de Sobral, ela não é um hospital que atende só sobralenses. Por si só, se fosse só por isso, já justificaria, né, uma intervenção da Prefeitura. Mas ela é um hospital
macro-regional. Quer dizer o quê? Que ela é a única referência em vários serviços para 55 municípios. Né? São 1,5 milhão de pessoas. Então, ela não é... Os hospitais que são sediados em Sobral, eles não servem só a sobralenses. Eles servem a sobralenses e a mais essa população que eu acabei de mencionar aqui. Então, a gente fez a intervenção. Obviamente, houve uma resistência da antiga direção, mas a justiça já pacificou isso, né? Já legitimou as ações da prefeitura e a gente está já reabrimos vários serviços que tinham sido fechados. O serviço de oncologia, por exemplo, que foi a gota d'água que nos levou a fazer a intervenção, porque a oncologia da Santa Casa é o único serviço de oncologia de toda essa região. Né? Então, assim, não só as cirurgias oncológicas, como os tratamentos, né, de quimioterapia, de radioterapia, foram suspensos e deixando a população, né, obviamente, na situação mais difícil da vida delas, numa situação ainda mais complicada. Esses serviços foram todos restabelecidos. A gente já está agora numa parceria já com o governo do estado também, já nos preparando para dar um salto de qualidade maior na área de oncologia. A gente quer que a Santa Casa se transforme numa referência, né, importante nessa área. Enfim, estamos melhorando o serviço, já colocamos todos os salários dos servidores em dia, né, já estão recebendo agora no primeiro dia útil de cada mês. Enfim, as coisas estão melhorando, mas vão melhorar ainda mais. Como é que está a questão do orçamento, prefeito? Lá a prefeitura assumiu tudo? Como é? A Santa Casa de Sobral, ela recebe do governo federal e do governo do estado, juntos, mais de quase 11 milhões de reais por mês. E era isso muito a reclamação que eu fazia. Como é que pode uma instituição, seja ela qual for, recebendo 11 milhões de reais por mês, não conseguir prestar um serviço que seja pelo menos razoável, né? Então, a Prefeitura de Sobral não pode colocar dinheiro do Tesouro Municipal na Santa Casa pelo perfil da Santa Casa, porque ela é um hospital que atende não só sobralenses. Aliás, Sobral responde por 30% dos atendimentos da Santa Casa. Então, a Prefeitura não pode financiar um hospital que não serve exclusivamente, um serviço que não serve exclusivamente aos sobralenses. Por exemplo, a Prefeitura financia 100% da atenção básica dos postos de saúde, né? Mas esses postos de saúde, eles atendem a população residente, moradora de Sobral. A Santa Casa, não. A Santa Casa atende essas 1,5 milhão de pessoas que eu acabei de mencionar aqui. Então, a gente fez uma série de ações de organização, de melhoria de fluxos, de economia, enfim, havia muita coisa que precisava melhorar nos processos, nos gastos, no controle de gastos, na transparência dos dinheiros. Quando a gente impõe luz, transparência às coisas, isso acaba rendendo mais, né? Então, hoje ela funciona exatamente com o mesmo dinheiro que funcionava antes. Isso quer dizer que ela não esteja precisando de mais dinheiro, porque a saúde inteira no Brasil é subfinanciada há muitos anos, né? Então, assim, o que se paga aos prestadores de serviço, aos médicos, aos laboratórios, etc., é o mesmo valor que se pagava, sei lá, 10 anos atrás. Então, isso precisa melhorar. O que eu me questionava muito, que era a mesma coisa que eu me questionava na área da educação. É muito dinheiro, com esse mesmo dinheiro dá para prestar um serviço muito melhor. Isso significa que o dinheiro é suficiente para atingir o nível ideal na prestação do serviço que a gente quer. Na saúde é assim, né? Sempre vai precisar de dinheiro. Sempre vai precisar até porque, por exemplo, os meios de diagnóstico vão ficando mais caros, né? Por exemplo, um aparelho de ressonância magnética custa milhões de reais, daqui a pouco lança-se outro aparelho, então isso vai ficando mais caro, né? E o dinheiro no Brasil, é importante se dizer ao mesmo tempo que o Brasil tem um sistema singular de atendimento universal na saúde, que não existe em lugar nenhum do mundo. Então, assim, a gente reclama muito da saúde pública brasileira, mas a gente tem aqui uma coisa muito preciosa, que é o SUS, que faz desde a vacina até o transplante, né? Aos procedimentos mais complexos. Não existe isso de forma absolutamente universal e gratuita. Não existe isso em lugar nenhum do mundo, né? Tem muito que melhorar no Brasil, é claro, mas por aí afora, se você não tem dinheiro, você não tem acesso nenhum. Não é que seja demorado, que entra na fila, que a fila demora. É que não tem mesmo, né, se você não tiver dinheiro para pagar. Então a gente precisa proteger o SUS. Proteger o SUS e, ao mesmo tempo, ficar sempre reivindicando melhorias, especialmente no que diz respeito ao financiamento, que ele precisa acompanhar um pouco a inflação, né,
os custos, né, de honorários médicos, enfim, de insumos que estão sempre aumentando. Prefeito, o senhor está no 7º ano de mandato, né? Uhum. Ano que vem encerra. Sim. Quais são as medidas e as ações, né, que o senhor tem feito ao longo desses últimos anos que o senhor quer deixar como marca da gestão ao fim do ano que vem? Olha, além dessa ambição na minha cabeça, vai ser uma das maiores conquistas de Sobral, que é ter todos as suas crianças, adolescentes e jovens na escola em tempo integral, na escola pública, gratuita. A gente quer deixar também um legado na área de saúde, melhorando muito a questão do atendimento na Santa Casa e também num outro hospital que a Prefeitura de Sobral está construindo, agora praticamente reformando uma parte, mas construindo uma nova. Estamos fazendo um investimento de 14 milhões de reais no primeiro hospital municipal de Sobral, porque Sobral não tinha um hospital público, né? A Santa Casa é um hospital privado, filantrópico, mas privado. O hospital regional, que também lá é do Estado. A Prefeitura tem uma ampla rede de serviços na área de saúde, mas muito na atenção básica, né? Temos 38 postos de saúde, todos eles funcionando, cobrindo 100% do território de Sobral. Sobral tem a cobertura de 100% do Programa Saúde da Família. Temos 70 equipes do Programa Saúde da Família. Então, esse hospital, além de ter um novo centro de imagem, também ele vai ser um hospital que vai dar retaguarda a esses outros, a gente fazendo com que, usando esse hospital para dar agilidade às cirurgias. Então, a minha ambição também é terminar o mandato com a fila de cirurgia, obviamente, uma fila de cirurgias no sistema público nunca vai acabar. Agora, tem que ter um tempo razoável, não pode ser você esperar a vida inteira por um procedimento, né? Temos obras importantes na área de saneamento ambiental em execução também. Quero concluir o mandato com a cidade com praticamente 100% dela saneada. Essa vai ser uma conquista muito grande também num país onde não há praticamente nenhum investimento zero em saneamento. A gente está fazendo isso graças a um esforço que a Prefeitura fez. Isso é uma questão grave nacional, né, prefeito? Gravíssima nacional, e não há dinheiro. Para você ter uma ideia, a Prefeitura de Sobral está gastando 200 milhões de reais em saneamento básico, é quase o mesmo valor que o governo federal, no último ano do governo Bolsonaro, gastou no Brasil inteiro. E a gente está gastando não é porque a Prefeitura tem dinheiro, foi um empréstimo que a Prefeitura fez junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina para fazer isso. Tanto do ponto de vista da rede de coleta de esgoto, como a ampliação, levar 100% de água tratada também para 100% dos domicílios de Sobral. Enfim, e deixar uma cidade mais limpa, né? Mais limpa tanto do ponto de vista de esgoto, como do ponto de vista de resíduos sólidos também. Agora, com o destino final, uma central de tratamento de resíduos super moderna, que faz lá o tratamento adequado dos resíduos sólidos de Sobral, não só de Sobral, mas também de 18 municípios da região. Eu até, por coincidência, sou presidente desse consórcio que congrega esses municípios. Temos instalado já 4 centrais municipais de reciclagem. Vamos agora colocar na rua vários automóveis que vão fazer a coleta domiciliar de resíduos reciclados também, para que a gente possa diminuir o peso do resíduo que é levado à central de resíduos sólidos e limpar, né, o meio ambiente, que é uma angústia, uma ansiedade muito grande de Sobral. Sim, prefeito, e a gente falando isso de reta final da gestão, é claro que a gente não tem como deixar de falar sobre essa articulação mais eleitoral. Inclusive, já tem pergunta aqui. Aproveito para lembrar você que está nos acompanhando que o nosso chat está aberto aqui no YouTube também, certo? Pode mandar sua pergunta por aqui. Lá no Instagram tem caixa de pergunta também. Então, você pode participar. Prefeito, o Danilo Siqueira Araújo, ele pergunta aqui qual candidato o senhor apoiará para a Prefeitura de Sobral, se a Cristiane, que é a vice do senhor, se haverá outro nome. Então, como é que está essa discussão em torno das eleições de 2024? Não há discussão ainda. No momento em que você começa a discutir política, que a política necessariamente é uma coisa que divide as pessoas, legitimamente, né? As pessoas que pensam assim, as pessoas que pensam assado. Então, eu não tenho nenhum interesse em dividir a população de Sobral nesse momento, né? Tudo bem, nós estamos... É meu penúltimo ano, mas ainda faltam 18 meses para encerrar o mandato. Tem muita coisa para fazer ainda e a gente precisa de muita união para fazer isso. Então, as discussões sobre a eleição vão ficar aí para junho, né, do ano que vem. Prefeito, um outro ponto que a gente falou de eleição é essa questão de como ficou a situação da aliança PT e PDT no ano passado. Houve um racha, né? Isso trouxe algum abalo para Sobral, já que Sobral é um município que tem uma aliança de PT e PDT? Não,
Lá em Sobral, não. A nossa aliança lá em Sobral é histórica. Ela vem desde 97, quando o Cid foi eleito prefeito a primeira vez. Ela permeou as duas gestões do Cid, as duas eleições do Leônidas, as do Veveu e as minhas também. No que depender de mim, ela vai perdurar na eleição. Ela vai atravessar também a eleição do ano que vem. A gente tem um projeto, quando o projeto, as pessoas estão em primeiro lugar, né, quando a gente pensa na cidade, pensa no bem-estar da população, essas vaidades, né, partidárias e pessoais, elas vão necessariamente para o segundo plano. É o que tem acontecido em Sobral. E no que depender de mim, vai continuar acontecendo. É o que o Cid tem dito também, né? Ele tem adotado também esse Sim, mesmo discurso. Né? Sim. E eu sou bem disciplinado. Prefeito. Até porque ela rende frutos, né? Rende frutos para a cidade, no caso de Sobral, né? Então, Essa política da educação que a gente fala hoje, ela passou aí por todos sim, esses nomes que o senhor citou, né? Por isso que ela é bem sucedida, ano. porque ela sobreviveu às mudanças de humores eleitorais, né? Em todas as instâncias, Em né? todas as instâncias, exatamente. Prefeito, a gente falou aqui do fim da aliança, né? PT e PDT a nível estadual, né? A gente falou aqui que em Sobral, por exemplo, não houve essa consequência, né? Uhum. Mas em âmbito estadual a gente acompanhou, né, o fim dessa aliança. Na época, na campanha, o senhor chegou a defender aí o nome da Isolda para a reeleição, o senhor anunciou apoio ao Camilo para o Senado. Como é que o senhor avalia essa quebra da aliança? Ela vai ter consequências para as eleições municipais do ano que vem? Ou não. Ou não, né? Veja, mesmo durante os 16 anos que ela foi sólida, né, no Estado, houve vários municípios onde ela não se repetia, né? Mesmo em Fortaleza. Nunca se repetiu. Nem no segundo turno, né? Então, não vejo... A gente precisa entender, os políticos precisam entender que a estrutura o Brasil é uma federação, então ela tem uma política nacional, necessariamente, ela tem uma política estadual e ela tem políticas municipais, né? Cada município tem as suas peculiaridades, as suas forças, etc. O ideal é que as alianças elas se repitam em todos os níveis, mas isso é uma coisa absolutamente impraticável, tendo em vista que são 5.500, por exemplo, municípios no Brasil. Só no Ceará são 184. Então, é impossível você repetir em 184 municípios a mesma aliança que se configura a nível estadual. Então, não há nenhuma novidade. Há esse entendimento, prefeito, assim, internamente, aí, entre os partidos, entre as conversas de vocês, há esse entendimento de que realmente as prefeituras, ela é uma outra questão, fora do Estado, isso está pacificado? Sempre foi. A prova é que a prefeitura mais sensível do ponto de vista político, né, assim, do Estado, que é a de Fortaleza, mesmo durante mesmo durante o governo do Cid, que é o patrono maior dessa aliança, né, que era a pessoa que construiu a aliança e que trabalha hoje ainda para a recomposição dela, mesmo no governo dele não foi possível ter a mesma configuração em Fortaleza. Então nós não somos aliados do PT em Fortaleza em nenhuma eleição. Nenhuma eleição. Por exemplo, desde que essa aliança, desde que o Cid foi eleito a primeira vez. Você já apoiou a Luiziane em 2008, né? A reeleição. Sim. Teve a primeira. Uhum. Desde a gestão do Roberto Cláudio, né? Ali na eleição de 2012. Desde a segunda, teve o apoio do Cid à eleição, à reeleição da prefeita Luiziane. Já na sucessão dela, já não houve mais aliança. Ainda assim, continuamos a aliança com o PT a nível estadual. Agora, prefeito, o senhor que é inclusive esse defensor da lógica da continuidade, desse diálogo pensando a gestão, está vendo esse momento que o PDT passa com duas importantes figuras que são, claro, é uma questão, vou chamar de profissional, por se tratar da atuação na gestão pública, mas também pessoal que são seus irmãos, Cid Gomes e Ciro Gomes, desde o ano passado não aparentam estar num diálogo afinado. Isso claramente segue nesse ano, em eventos que o Ciro esteve sozinho aqui na convenção do PDT municipal. Cid tem feito acenos de dizer que não está rompido com o irmão Ciro Gomes, mas que ainda se aparenta que há ali uma dificuldade. Qual a avaliação o senhor faz desse cenário? Vai, claro. Porque ambos têm espírito público, né? Isso é uma coisa que faz uma diferença muito grande, né? Houve esse desentendimento,
acho que desnecessário. Porque quando tem que ser uma coisa, quando você tem que fazer é necessário, é urgente, é imprescindível, você vai para o enfrentamento. No caso do ano passado, era uma coisa absolutamente desnecessária. Aconteceu o que aconteceu. Não precisava. Sob nenhuma hipótese, sob nenhum argumento. Precisava acontecer o que aconteceu. E por que você acha que aconteceu? São tantas coisas. Eu já me manifestei muito sobre isso no ano passado mesmo quando o Cid estava recluso ainda, eu já falei bastante. Eu acho que eu não preciso mais falar sobre isso. Eu acho que o Cid está com responsabilidade aí também de levar, né, essa discussão aí a um bom tempo. E vai ser superado. Um dia vai ser superado. Espero que seja o mais rápido possível. O Cid, inclusive, tem falado que quer assumir a presidência estadual. Sim, eu acho que tem que ser ele presidente do partido, porque ele representa o pensamento hegemônico do partido, indubitavelmente. Se ele tivesse conduzido, se ele fosse o presidente do partido o ano passado, se ele tivesse conduzido as coisas no ano passado, isso não teria acontecido. Eu mesmo sou um entusiasta. Eu mesmo já disse para ele que ele deveria ser o presidente do PDT. O senhor tem conversado com o Ciro também sobre isso? Não tenho. O Ciro voltou agora, né? Ele tem uma temporada aí, viajou para estudar, voltou agora, veio para a reunião do partido, né? Aqui em Fortaleza. Esperava-se que ele desse declarações, ele resolveu ficar ali um pouco mais na dele, né? Só chegou ali para abraçar os correligionários do partido, né? Dar as boas-vindas. Você acha que o Ciro continua aí recluso em relação a discurso nacional? Esperava-se que ele desse alguma opinião sobre os 100 primeiros dias do governo Lula, ele acabou não dando essa declaração. Como é que você acha que deve ser a postura do Ciro quem sou eu para ficar? Seu irmão. Quem sou eu? O Ciro é uma figura, uma referência da política nossa aqui do Ceará e brasileira. Ele tem todo o direito de se comportar da forma como ele achar conveniente, né? Pelo que ele já fez, pelo que ele representa para o Ceará e para o Brasil. Então vamos aguardar. Eu tenho certeza que ele vai se pronunciar no momento que ele achar adequado. Prefeito, a gente tem outra pergunta aqui da Janiele Souza e ela está falando do Transol, né? Ela perguntando como é que o senhor faz para ele ser somente R$1 e está parabenizando pelo projeto. Pois é, ele já Agora conta pra gente, acho que quem não está em Sobral talvez não saiba muito bem. O Transol é o sistema de transporte público de ônibus de Sobral, que não existia. Isso, né? É um gargalo nos municípios. Acho que para quem vive nas grandes capitais e região metropolitana não consegue Sobral compreender não tinha um sistema. Tinha o VLT, tem o VLT ainda, que tem 2 linhas, né? Mas não tinha um sistema de transporte urbano de ônibus. E foi a Prefeitura de Sobral, na nossa gestão, que criou, e a gente chamou de Transol, que é o sistema de transporte público de Sobral. É composto por dezenas de ônibus, todos com ar-condicionado e tal. E ele já circula, são 7 linhas que cobrem todos os bairros de Sobral. Então você pode ir de qualquer bairro para qualquer outro bairro em Sobral. Foi estudado, planejado direitinho por uma empresa que foi licitada e contratada pela prefeitura, que fez a pesquisa origem e destino, que desenhou o traçado, né, que fez com que com as paradas que a gente tem, nenhuma pessoa precisa andar mais de 300 metros para pegar o transporte complementar. E ele custa R$1, é meia para todos, mas essa tarifa eu acho que não vai dar para sustentar por muito mais tempo, não. Porque já é assim já há 4 anos, a mesma tarifa. Eu aproveito, prefeito, inclusive para saber o que é que tem hoje de grande desafio lá em Sobral, assim, o que é que hoje o senhor tenta ajustar. A gente já falou da saúde, que é uma questão sempre, né, que a gente fala nos municípios, mas que outros pontos? Sobral tem enfrentado muito desafio que é complexo, a questão dos resíduos sólidos, saneamento básico muito complexo, e o que tem mais, assim, que tira ali aquele sono? Tem 2 questões que tiram o meu sono e o sono de grande parte da população, não só de Sobral, mas do resto do país inteiro, e que os municípios têm poucos instrumentos para lidar com esses 2 problemas, que são o desemprego e a violência, né? Então, assim, os municípios têm poucas armas para lidar com a questão da economia, porque nós vivemos num estado e vivemos num país. O país tem sua política econômica, política cambial, política de exportação, política de importação, política disso, política daquilo, que não dependem, os municípios pouco influem, né? Então, assim, não tem o que a gente fazer muito, né, para isso, para pelo menos mitigar esse problema. E a questão da violência também.
O que os municípios podem fazer, e a gente tem feito em Sobral, trabalhado muito para isso, na violência, é a questão da prevenção. Né? A prevenção de entrada de jovens, especialmente no mundo do crime. Porque a repressão, a violência, os municípios não têm instrumentos para isso. Tem as suas guardas municipais que têm um perfil mais de patrimonial, de ostensividade, mas prisão de bandido, né? Prisão de bandido é com a polícia. A polícia não é do município, a polícia é do Estado e da União. A polícia estadual, militar, civil, militar e a polícia federal. E não julga, porque o julgamento já é pelo outro poder, pelo Poder Judiciário, não oferece denúncia, que isso tem que fazer o Ministério Público. Mas em Sobral tem já há bastante tempo também, há alguns anos, uma instância importante que discute mensalmente. Nessa mesa sentam-se todos os envolvidos na segurança pública, de forma direta ou indireta. É uma instância que foi instituída ainda quando o governador Camilo era governador e a vice-governadora era Isolda, que coordenava um programa chamado Ceará Pacífico, que teve um desdobramento em Sobral. E essa mesa em Sobral funciona até hoje. Né? Todo mês essas pessoas se reúnem, avaliam como é que foi as questões do mês, se entrosam, discutem políticas em comum. Isso tem feito com que os indicadores, os principais indicadores de violência, que são os crimes chamados CVLIs, né, os crimes violentos, letais intencionais, que são os homicídios ou latrocínios, tenham diminuído ano a ano em Sobral. Então, do ano atrasado para o ano passado, nós diminuímos mais de 30%. Esse ano, tivemos pela primeira vez o mês de março, pela primeira vez em 12 anos, nós tivemos um mês inteiro sem nenhum homicídio. Essa foi uma grande alegria para todos nós, mas tem muita coisa para fazer ainda. Prefeito, a gente falou aqui de saúde, tem a questão aí que está uma pauta nacional, é a questão do piso da enfermagem, né? Sim. Foi aprovado agora no Congresso Nacional, a expectativa do STF liberar, vamos dizer assim, né, esse piso. Como é que a prefeitura está se preparando para isso? Nós estamos nos preparando para receber o dinheiro, para receber o dinheiro do governo federal para pagar o piso. Assim, tão logo isso tenha um desdobramento, né? A prefeitura já tinha dado um aumento, o ano passado a gente reajustou o salário dos enfermeiros em quase 40%, né? Aí no esforço de reconhecimento também ao trabalho que eles fizeram na pandemia. Mas a prefeitura também não tem recursos suficientes para pagar o que eles merecem, né? Então tem uma iniciativa do Congresso Nacional com a anuência do governo federal de destravar alguns dinheiros que são 7 bilhões, né? E isso vai para os entes federados, estados e municípios, para que eles possam pagar. A Confederação Nacional... Isso deveria ter uma solução definitiva, como tem o dos professores. É porque o Brasil é difícil, as coisas no Brasil são difíceis de desenrolarem, né? Era para ter uma coisa semelhante para os profissionais da área de saúde e para os profissionais de segurança também. Né? Um fundo nacional, como tem o Fundeb, né, que garante um valor mínimo que equalize esses salários Brasil afora. É justamente o argumento da Confederação Nacional dos Municípios, né? Ela diz que esse recurso ele não é suficiente, não é. que é preciso mais dinheiro e que é preciso algo continuado. Exatamente. E que tenha sustentabilidade, né? Porque não basta você dar um dinheiro, vou destravar aqui não sei quantos bilhões, vai ser suficiente para quanto tempo? Para financiar quanto tempo essa remuneração? Porque os municípios precisam passar uma lei. A lei não vai dizer, olha, nós podemos dar esse aumento só durante 2 anos, né? Então não vai ser aumento, vai ser um abono, vai ser uma grana passageira. Então precisa ter uma solução definitiva de financiamento, assim como tem para o Fundeb. Prefeito, eu vou voltar ao tema da segurança por uma questão muito delicada que a gente acabou discutindo com mais força nas últimas semanas, e Sobral, como sempre, referência nessa área da educação, acaba sempre sendo vitrine para muitas discussões em torno da área. Mas essa questão da insegurança nas escolas, Sobral viveu um episódio de violência na escola, fora dessa onda que a gente viu agora sendo discutida, mas no ano passado... Sim, diga. Houve um episódio lá, trouxe muita preocupação, mudou alguma coisa na gestão? Como que Sobral trata hoje esse debate sobre a segurança nas escolas? Questão importante. Primeiro, vamos ao fato ao qual você fez referência, que foi um episódio de violência que aconteceu dentro de uma escola do Estado, uma escola de ensino médio. Um adolescente feriu um outro e acabou que um outro tiro acabou matando um outro. A Polícia Civil fez o inquérito e apontou que não houve um disparo intencional. Na realidade, foi um acidente. Esse inquérito já foi encerrado, já foi concluído,
E a polícia identificou que, na realidade, o adolescente não matou o outro, nem que tenha sido intencionalmente. Na realidade, caiu a arma, ele levou a arma realmente para a escola, mas a arma caiu lá e disparou e acabou acontecendo isso. Mas não teve um disparo feito por uma pessoa. Né? Foi um acidente que aconteceu na escola. E já uma arma que pertencia a um CAC, que é essa categoria que o Bolsonaro, né, supervalorizou, distribuindo armas, né, nesse país inteiro, como se já não bastasse a quantidade que já existia no mercado ilegal. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao tratar esse assunto numa escola, porque uma escola precisa ser um lugar onde outros valores tenham que ser disseminados, valores de paz, de fraternidade, de amor, de solidariedade, né? Isso é que são os valores que precisam ser disseminados dentro de uma escola. Então nós não precisamos transformar as escolas em prisões, né? Levando essa sensação horrorosa para a criançada, para os adolescentes. Então, o que a gente já vinha fazendo e continua fazendo, e estamos esperando aí também as iniciativas do governo federal, que está falando que vai ter mais dinheiro para isso, é mantendo um sistema de vigilância. Primeiro, todas as escolas de Sobral têm uma pessoa que nós chamamos de controlador de acesso. Então, só entra nas escolas em Sobral quem tem autorização da direção para entrar, né? Isso já há bastante tempo. Então, as escolas de Sobral são fechadas, você não é uma coisa que você entra. Isso, obviamente, não vai evitar que uma pessoa pule um muro. Então, assim, nós não podemos evitar o inevitável, né? Então, e a gente também não pode entrar na coisa do pânico, né, da coisa irracional, que tem que colocar detector de metal, tem que fazer... Enfim, o que a gente precisa é disseminar, resolver as causas do problema. Enquanto isso não acontece, guardar as escolas com controladores de acesso e um sistema de vigilância de câmeras, que é o que a gente já vem fazendo isso já há bastante tempo, e estamos incrementando isso agora ainda mais. É vigilância nas salas de aula, nas escolas? Em todos, lá fora, nos corredores, dentro das salas de aula, para a gente poder, para que a própria, inclusive dei até essa ideia, lá me perguntaram qual era a ideia que eu podia dar para o governo federal, é que cada Secretaria de Educação podia ter uma sala de vídeo monitoramento na secretaria, onde ela pudesse ficar olhando com monitores, como já acontece com câmeras que tem espalhado pelas ruas. Lá em Sobral já tem isso também, que é na CIOPS, tem dezenas de câmeras espalhadas pela rua, e tem uma sala onde ficam várias pessoas com os monitores observando o que está acontecendo, né? A própria Secretaria de Educação poderia ter uma instância dentro da secretaria, ou, enfim, vinculada a ela, que poderia também fazer isso nas escolas e acionar a Guarda Municipal ou a polícia quando tivesse alguma coisa suspeita. O mais é a gente estar atento, né? Atento e trabalhar o que a Prefeitura de Sobral já vem trabalhando. Dentro das escolas, o quê? Competências socioemocionais. Que a escola não é um lugar é um lugar de aprendizado, né? De português, matemática, história, geografia e tal, mas é também um lugar onde você dissemine valores, onde você trabalhe com as crianças e adolescentes posturas como resiliência, tolerância, abertura ao novo, fraternidade, né? Isso tem técnicas para você trabalhar isso. A Prefeitura de Sobral, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, hoje trabalha, são chamadas de competências sociais, empatia, né? Então, isso é que vai fazer com que a vida tão dura da periferia, né, e com consequência na criançada, nos adolescentes, né, seja minimizado, seja, né, encaminhado para uma outra direção, né? Que essa energia que essa garotada tem não seja canalizada para a frustração, para o ódio, para a revolta, né? E sim para outras coisas. Prefeito, a gente sabe que, salvo algumas exceções, né, a realidade da grande maioria dos municípios brasileiros é ali com o pires na mão, com dificuldade de administrar, sim, por falta de recursos. Isso. E muitas das ações que são feitas, elas são feitas em parcerias, né? Com o governo do estado, às vezes com o governo federal. Como é que está a relação hoje de Sobral com o governo do estado? Quais são as parcerias que têm sido possíveis de se fazer nesse momento? Olha, a nossa expectativa são as melhores possíveis no que diz respeito à continuidade das parcerias, né? Não é porque trocou o governo, o governante, que a minha expectativa é de que todas as parcerias que foram firmadas ainda no governo Camilo e no governo Isolda, que elas sejam continuadas no governo Elmano. Eu não tenho nenhuma razão para pensar ao contrário. Ao contrário, né? O governador já esteve em Sobral,
nos sinalizou já reiteradas vezes que quer ajudar, que quer fazer parceria. Eu tenho um encontro com ele marcado hoje, por coincidência. Marquei um encontro com ele na segunda-feira, daqui uma semana, nós vamos tratar disso, né? Tem uma pauta específica, prefeito? Eu vou conversar com ele sobre as parcerias, atualizá-lo, né, sobre as parcerias que foram firmadas no governo Camilo Isolda. Ele não tem a obrigação, lógico, de saber as parcerias todas que foram firmadas com 184 municípios. Então, eu, obviamente, estou pedindo agora pedi audiência agora, porque entendo, eu sou gestor público, também entendo que ele precisa de um tempo para se acostumar, né? Esquentar a cadeira, como a gente brinca, conhecer as coisas, as próprias coisas do próprio governo dele, tem que dar, enfim, né? Se inteirar das coisas, e vou levar para o conhecimento dele as coisas. E, obviamente, tem algumas outras questões que são questões novas que eu vou tratar também com ele. As minhas expectativas são as melhores possíveis, não tenho nenhuma razão para não tê-las. Pois é, prefeito, inclusive, assim, o senhor já tem dito que vai deixar de disputar cargo eletivo, passar dessa gestão na Prefeitura de Sobral. O Antônio Souza Silva já falando aqui que a família Gomes tem respeito dos cearenses, dizendo assim, ó, acho que você poderia vir como governador do estado. Obrigado. Mas fica essa pergunta, quais os planos? Não tenho nenhum plano, não. Eu sou funcionário de carreira, sou servidor público de carreira da Prefeitura de Fortaleza. Eu sou procurador do município. Entrei através de um concurso há um tempo já. Então, quando eu terminar o meu mandato, eu tenho necessariamente que voltar para esse trabalho, porque é de onde vem o meu ganha-pão. Eu não recebo nem salário de prefeito, eu vivo desse salário de procurador do município de Fortaleza. Então, eu tenho que voltar para cá até me aposentar. Que já poderia, inclusive, já começar a me movimentar para isso, mas aí a reforma da Previdência, né, do Bolsonaro adiou essa decisão minha aí, mas a minha expectativa nesse momento, eu só tenho certo isso, né? Então, o resto das outras coisas, mas eu não tenho mais nenhuma ambição, eu acho que eu já cheguei no máximo de cargo mais importante que eu já poderia chegar. Já fui deputado 4 vezes, deputado estadual, disputei 4 eleições de deputado, fui o deputado mais votado da minha cidade, as 4 vezes, nunca nenhum deputado conseguiu mais votos que eu por lá. Já fui secretário de Educação de Sobral, de Fortaleza, fui secretário de Estado, e o ápice da minha carreira política foi como prefeito da minha cidade, que é Sobral. Então eu estou mais do que satisfeito, mais do que contemplado. O senhor, como sobralense, como prefeito, é claro que tem uma preocupação para quem vai suceder o senhor. Lógico. Né? Quais são os parâmetros aí que o senhor está pensando? É claro que o senhor não vai falar de política, que não vai, já deixou bem claro que não vai... Você já arrumou uma outra forma de abordar o mesmo assunto. O senhor tem uma preocupação que é seguir os mesmos projetos, que já vem desse grupo aí. Eu acho que o próximo gestor ele precisa estar comprometido com saltos, né? Eu não quero, assim, não imagino que eu queira um sucessor ou uma sucessora que vá manter as coisas que a gente fez. Eu acho que Sobral é uma cidade muito exigente, é bom que se diga isso, e é bom que seja assim, porque os políticos precisam se virar muito, né, para dar conta, né, da exigência do eleitor de Sobral. Então, o próximo prefeito ou prefeita ele tem que se comprometer com a cidade de dar saltos importantes, né? Consolidar a educação em tempo integral, melhorá-la, elevá-la a padrões internacionais, né? Elevar o atendimento na saúde, também na secundária e na terciária também, resolver esse imbróglio definitivo com a Santa Casa, que é uma coisa que atormenta muita gente, né? Pela importância que tem o hospital para a cidade e para a região. E trabalhar com parcerias aí para melhorar a qualidade de vida das pessoas no que diz respeito à economia da cidade e à segurança pública, né? Embora não sejam atribuições primordiais do município, mas nós precisamos de saltos nessa área. E eu acho que o candidato ou a candidata vai precisar representar isso, ousadia, né, de querer mais. Pois é, tem o Celestino Rodrigues aqui, falando em Leônidas Cristino como candidato do PDT em Sobral. O prefeito já disse aqui que não vai falar de novo. Não mesmo. Não é por enquanto, que essa conversa tá aí mais pra frente. Muito prefeito, mais pra frente. A gente tá chegando aqui na reta final da nossa conversa, eu vou fazer um esquema que é quase a DR Cidadã, famosíssima. Se você não segue no Instagram a DR Cidadã, você perde bons momentos, já deixo aí essa dica. Tem um comentário do Ben aqui falando que educação é algo muito sério para a vida de todos, né? Sobral como essa referência. E a Lia Santos está perguntando aqui como está a relação de Sobral com o governo Lula, né? E desejando sucesso aí para o prefeito e para todos os sobralenses. Nas melhores expectativas. Então vamos aguardar com o governo Lula, né? Olha,
terminando o governo Bolsonaro, para mim já foi uma grande vitória. Assim, obviamente, eu sou muito otimista. Eu quero achar que as coisas vão melhorar muito, né? Não estou vendo assim maiores. Tá no começo ainda, muito problema, né, no governo, mas assim, pelo menos a gente já sente um outro clima nas relações institucionais, não é nem políticas, não, de minha com o governo, né, mas a gente sente já uma abertura do governo aos entes subnacionais, né, os estados e os municípios, que não tinham diálogo, não tinham instância com quem você pudesse conversar no governo Bolsonaro. Não tinha com quem você conversar. Então, assim, o governo Bolsonaro é um governo de panela. Se juntou ali com aquela meia dúzia não vou nem dizer aqui a palavra, aquelas pessoas que o circundavam, e ficou trabalhando para patota. Então, assim, eu não assinei um contrato da Prefeitura de Sobral durante 4 anos do governo Bolsonaro. Eu não assinei um contrato com o governo Bolsonaro de parceria. Pra eu dizer assim, não esse. Aí eu fui dizer pro governador Camilo, uma das vezes que eu tive com ele, fui lá chorar as pitangas, né? Disse, governador, tô vindo aqui, desculpa, tô vindo aqui, acho que morrendo de vergonha, perturbar, atrás de dinheiro, não sei o quê, mas é porque eu não consigo, não tenho um contrato com o governo Bolsonaro. Aí ele disse assim, Ivo, pois paz, eu também não tenho um contrato com o governo Bolsonaro. Ele me disse. Porque uma prefeitura não ter, ainda vai lá, porque são 5.500, mas 27 estados, um governo do estado não ter um contrato com o governo Bolsonaro, né? Assim, o fim da picada. Foi assim, a maior tragédia política, administrativa que esse país já passou. Foi esse governo que acabou. Então, tudo que vier depois dele, para mim, é lucro. O presidente Lula confirmou visita aqui ao Ceará, né? Nos próximos dias. Você pretende encontrá-lo? Não, ele está indo ao Cariri, né? Parece que vem em Muito Fortaleza longe. também, né? Não, o que eu estou sabendo é que ele vai hoje ele a vai ao assessoria, Crato, inclusive para quem está nos acompanhando, ele deve estar em Fortaleza também, vai não ao estou Cariri. sabendo. E vamos seguir aqui, que o Patrick Souza perguntando que diante do cenário de segurança pública em Sobral, quando será a nomeação do GSMS Guarda Civil Municipal. A gente fez um concurso, o resultado saiu ontem, né? O resultado saiu ontem do concurso, do Diário Oficial, o resultado definitivo, foi um concurso, né, bem feito, né? Com um curso de formação também bem importante. Eu já tenho me manifestado nas redes sociais que tão logo a arrecadação desses sinais de retomada que a gente vai fazer a contratação deles. E a Suyara Matias está perguntando se vai ter inscrição para auxiliar de serviço educacional este ano. Aí eu já não sei. Tem que ver com a Secretaria da Educação. Pois é, e no mais aqui, mais gente perguntando se Leônidas é um nome possível para a sucessão. O pessoal gosta desse todo mundo assunto, querendo saber, viu? Não vou falar. Não é só intencional, viu? Pois é. Até porque não sou eu que resolvo, não. Não é uma decisão minha isolada, né? Eu pertenço a um grupo político, pertenço a um partido político, tenho uma aliança, né, de vários partidos que governam Sobral já há bastante tempo. Então não vai ser uma decisão que vai sair do bolso do meu colete. Ainda temos vários meses pela frente, muita discussão. Prefeito, muito obrigada pela participação, muito obrigada por conversar aqui com a gente no Ponto Poder. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, fica aí também o espaço. Não, eu estou muito feliz, muito obrigado pela acolhida de vocês, muito honrado pela exceção que vocês abriram para me receber aqui, porque as segundas-feiras são geralmente os dias que eu me organizo para estar em Fortaleza. A gente tem que estar sempre regularmente passando o Pires, né? Com o Pires na mão por aí afora, e aí para não espalhar muito as agendas, eu concentro elas todas na segunda-feira, quando é possível, aqui em Fortaleza. Então agradeço demais a vocês pela acolhida, parabéns pelo programa. Espero ser convidado em outras oportunidades, que a gente possa falar de política. Eu sei que vocês são doidos por política. Somos. Porque o nome do podcast também é Ponto Poder, né? Então tem que falar de política mesmo. Ó, então vocês todos são de testemunha, que o prefeito Ivo já disse que vem mais na frente falar de eleição, hein? Já vai marcar aqui na agenda já. Pois é. Não, eu não sou muito de fugir as perguntas, não. Mas é porque eu estou sendo sincero, é porque ninguém está pensando nisso ainda. Porque esse ano, entre os anos eleitorais, a imprensa fica meio assim, sem assunto, né? Olha, não dá nem para dizer que é isso esse ano, né? Porque esse ano a gente não teve muito sossego ainda na política. É verdade. Mas quem governa, eu no meu caso, corre às léguas de política, né? Então, assim... A eleição mexe muito com paixão, demais, né? Essa coisa da demais, torcida, a gente tem que governar, tem A oposição acaba se preparando antecipadamente, né, para isso.
Não é nem por isso, não. É porque acaba... A oposição tá no papel dela, né? A situação é que não pode... dar gol contra, fazer gol contra, né? Então, se eu abrir um debate eleitoral agora, eu estou trabalhando contra mim mesmo, contra a minha gestão, né? Porque vai acabar gerando conflitos, mas eu não tenho nenhum interesse em fazer isso, não. Além porque não está na hora mesmo. Wagner Mendes, muito obrigada também pela presença. Obrigado, Jéssica. Muito obrigado, prefeito. Obrigado. Vai ser convidado certamente mais vezes para falar sobre política. Obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês.